Obrigado. Boa tarde, todo mundo. Para quem já me conhece um pouco mais de tempo, vocês estão vendo, só estou eu aqui também. Quem não me vê faz um tempo, eu não engoli o Tony Rodrigues, eu estou gordo mesmo. Então, quem já me conhece, vê que se fala, nossa, se engordou um pouco, eu engordei muito. Então, Tony, infelizmente, não pôde comparecer por causa de um programa pessoal que ele teve. Então, eu vou conduzir aqui a palestra junto com vocês, tá? Bom, eu sou formado em Direito, eu sou especialista em Direito e Tecnologia, eu sou Bachelor in Science em Computer Forensics e Digital Investigation, atuo bastante como perito e dou apoio para o Tony nas pesquisas do Octane Labs. É um projeto bem interessante que a gente tem, que eu vou falar mais no final. Então, hoje a gente vai falar qual que é a importância hoje da memória de forense para a computação forense. Vamos passar um pouco por algumas ferramentas, falar algumas coisas bem breves sobre a estrutura do Windows de memória. Aí nós vou apresentar alguns erros para vocês, para ver se eles são... se eles lembram vocês de alguma coisa. Vou falar em específico do Abort Factor, que é a técnica de ataque que nós estamos aqui tentando inviabilizar para que a gente possa conseguir fazer a análise de memória. Um pouco mais ainda sobre sobre técnicas de ataque de memória, como é que a gente poderia reverter isso, e no final o Abort Factor mesmo. Tá? Bom, hoje em dia, a forense ela trabalha basicamente, aqui está excluída a parte de forense de rede, mas hoje nós temos basicamente esses três tipos de análise forense. Né? Nós temos a análise de disco, puramente feita, nós temos uma análise ao vivo, que pode ser conduzida ali de forma rápida na máquina, tentar identificar alguma coisa, e nós vamos ter a análise de memória. Tá? Todas elas nós carecemos de alguns problemas. Por exemplo, a análise de disco, nós temos a questão de tempo. Hoje, qualquer computador vem com 500 GB, 1 tera, então essa questão de tempo é fundamental. Uma outra questão é, com os malwares sendo mais bem elaborados, mais refinados, nós temos uma outra dificuldade que é localizar isso em disco, e não ele operacional. Na análise ao vivo, nós temos um outro problema que ela é o quê? Ela pode ser facilmente derrotada por outras técnicas. Tá? Dentre elas aí, a gente pode ter algum hooking, ou qualquer outra coisa que possa impedir ou até subverter a minha análise. O resultado apresentado para mim não é, de fato, a realidade. E, por último, da análise do dump de memória, se nós formos pensar, é a melhor relação esforço-resultado. Se eu estou tentando identificar um malware ou qualquer outro tipo de coisa, eu consigo lá em 4 GB, ao invés de 500, 1 tera, identificar aquilo que eu preciso. Ultimamente, a análise de disco ela só tem servido para, de certa forma, reforçar a análise que é feita na memória. Para falar, olha, de fato, cria esse arquivo nesse diretório, está aqui o arquivo, tá? Não vem sendo tão frequentemente usado em função dessa questão do tempo. Bom, qual que é o processo, então, de uma análise de memória? Basicamente, ela é constituída de 2 etapas. Tá? Eu vou até passar esse slide só para a gente poder... Opa. Ela é constituída de 2 etapas. Nós temos a coleta do dump e a análise do dump. Nós não temos muito mais do que isso para ilustrar o que é que acontece. Tá? Então, você vai conseguir identificar, através dos dados não alocados, você consegue identificar processos terminados, conexões, DLLs, chaves de registro, processos que estejam ocultos, uma série de outras informações. Bom, aqui algumas ferramentas para a gente poder fazer, que a gente possa utilizar para fazer a coleta. Tá? Então, nós temos lá o WinDB, você pode gerar um raw e um crash dump. O Winning, que é do Incase, você pode fazer um dump, você faz um dump em formato raw. O HTTP Gary Responder, você faz um raw. O dump, você faz raw. E listamos 3 ferramentas específicas para a análise dessas memórias. Então, por que nós listamos essas 3 ferramentas específicas? Nós vamos ver um pouco mais lá para frente o Abort Factor, que foi uma técnica que um japonês apresentou ano passado na Black Hat. Ele focou nessas 3 ferramentas, tá? Por isso que nós vamos falar só dessas 3 ferramentas. O Redline e o Memorize aqui, basicamente o Redline era o Memorize com
interface gráfica, com alguma coisa um pouco mais bonitinha e com os IOCs. Nós vamos falar. Bom, primeira ferramenta, então, é o Volatility. Então, a ferramenta, acredito eu, que é a mais usada hoje em dia. O Volatility é open source, ele suporta vários formatos, RAW, Crash Dump e Hibernation, e ele trabalha no conceito de plugins. Acho que é a ferramenta mais utilizada até em função dessa questão do conceito de plugin, visto que várias pessoas desenvolvem plugins para o Volatility em específico. Aqui é um exemplo do uso do Volatility, só para vocês poderem verem a cara dele, né? Ali ele está usando como comando psxview, para que você tente identificar algum processo oculto. Redline. Redline é a ferramenta que foi desenvolvida pela Mandiant. O pai do Redline é o próprio Memorize, que é aquilo que eu falei anteriormente. O Memorize antes era CLI, né? Você não tinha uma interface gráfica, não tinha nada. E o Redline ele tem uma diferença bastante grande dos outros softwares, por quê? Ele trabalha em cima de um conceito que é esse IOC, que é esses indicadores de comprometimento. Esses indicadores de comprometimento, eles são regras que foram criadas pelo pessoal da Mandiant, mas isso está em aberto, você pode criar suas próprias regras, e com base em determinados comportamentos, você pode pedir para que ele gere algum tipo de alerta, e aí ele vai dizer se existe algum tipo de problema ou não naquele processo. Aqui um exemplo do Redline operando. Então, o Redline ele é bastante limitado, ele não tem tantas funcionalidades quanto os outros softwares. O HDGary e o Volatility é bastante superior a ele. Ele trabalha mais, como eu disse, com essa questão dos processos, e ele é muito mais focado nisso e extremamente dependente dos IOCs. O HDGary Responder, que é uma ferramenta que existe disponível a versão Community, para que você possa usar. Ele suporta apenas raw dump e ele trabalha com dois conceitos. Tá? Um deles, esse digital DNA, ele muito se assemelha à questão do próprio IOC, ou seja, é uma coisa proprietária da HDGary, onde eles identificam determinadas características para dizer qual é o risco daquele determinado processo que tenha sido comprometido, ou então de uma DLL, ou qualquer outra coisa desse gênero. Tá? Bom, eu estou falando rápido e passando, porque assim, eu tenho muita coisa para falar e eu não vou dar foco nisso daqui, que não são as coisas principais. Aí apenas uma tela para vocês verem a cara do HDGary Responder. Bom, primeira coisa importante, tá, que a gente vai falar é lembrar que as estruturas, durante essa pesquisa, e muitos de vocês já devem saber, as estruturas de memória, elas são bastante diferentes, elas possuem uma diferença razoável quando a gente fala de sistema operacional de versão de sistema operacional para sistema operacional, ou seja, do XP, ela tem uma estrutura diferente, em especial quando a gente fala da questão dos endereçamentos, posicionamentos, que são coisas que eu vou falar um pouco mais para frente, do Vista ou do próprio Windows 7, e essa estrutura ela pode variar até mesmo da versão do próprio Service Pack, tá? Então, tudo que nós vamos demonstrar a partir desse momento, eu vou falar de arquitetura 32 bits, não PAE. Tá? Ou seja, é o uso mais comum. Bom, a memória do Windows, então, nós vamos ter lá um conjunto de bytes que são ordenados de forma, como eu posso explicar, no kernel, quando a gente fala no kernel, primeiro, ele é, de certa forma, caótico. Ele funciona e opera, de certa forma, num caos. Se eu tiver lá uma limitação diferente da memória, quando eu chego no user, no nível do usuário, onde eu tenho lá, esse cara aqui fica na sala, esse cara fica no quarto, esse cara fica aqui, no kernel nós vamos ter essa limitação. Todo mundo circula pela casa inteira, vamos dizer dessa forma. Tá? Então é um conjunto de bytes que ele vai ao longo da necessidade se interpretando. Como vocês podem ver, essa daqui é uma organização da memória de uma visão bem macro. Tá? Não necessariamente, se eu tiver, por exemplo, três páginas aqui, 3 processos próximos, quer dizer, ou significar de que ele na memória física, de fato, ele esteja próximo um do outro. Tá? Porque nós vamos falar logo em seguida da questão da tradução de endereçamento virtual para endereçamento físico, que é um fato que é bastante importante para nós. E isso também mostra como a memória do Windows trabalha com a questão de indireção, de um conceito de indireções. Bom,
Quanto à questão da tradução do endereçamento virtual para o endereçamento físico, tá? Vou passar também rapidamente aqui, só para a gente poder resgatar alguns conceitos. Da nossa primeira coluna aqui à esquerda, nós vamos ter o diretório de páginas. Na coluna do meio, nós vamos ter a tabela, e ali nós vamos ter o byte index. O processo é bastante simples. O endereçamento ele é composto com informações que advêm dessas três informações, tá? Que seriam o page directory index, ele fornece 10 bits e depois 10 bits mais 2 bits de flag. A gente vai ver de novo isso um pouco mais para frente, por causa de uma questão de estrutura de autorreferência na estrutura de endereçamento, na estrutura do diretório de páginas, tá? Bom, continuando então. Essa estrutura, como é que vai acontecer esse processo? O page directory vai receber uma informação para dizer, olha, me diga onde é que está, então, nesse diretório aqui, o endereçamento que eu quero, que seria o page directory entry, seria uma entrada na minha tabela, no meu diretório. Tendo essa informação, ele vai buscar, dentro dele, ele vai ter informação de também onde é que está na tabela. E aí ele vai olhar pela tabela onde é que está essa informação. Adquiriu a informação da tabela, ele vai ver qual que é o offset que ele vai ter que acessar na memória física, tá? Outra coisa que é bastante relevante para o nosso trabalho é a questão das estruturas do eProcess e do kProcess, tá? Bom, de forma geral, nós vamos ter o kProcess, é uma estrutura que está dentro do eProcess. Como vocês podem ver ali, aquele tracejado. O PCB é a estrutura do próprio kProcess. Na estrutura do eProcess, nós temos informações importantes como a Double Linked List, que advém ali do Active Process Link. Nós vamos ter o Image File Name. Nós vamos ter a data que foi criado o processo, quando foi terminado o processo. Dentro da estrutura do kProcess, nós vamos ter informações relevantes, em especial para essa nossa pesquisa, que é o próprio Dispatcher Header, que ele auxilia o sistema de memória na questão da coexistência de processos, de forma bem abrangente, e o DDB, que vai ser uma informação que eu vou falar um pouco mais lá na frente. Ainda duas outras estruturas que vão ser importantes para a nossa pesquisa é o KPCR e o KDBG, tá? O Kernel Process Region, que, se você olhar nas estruturas de memória anteriores ao Windows 7, o KPCR é importante para mim, por quê? Porque é ele quem faz essa ligação com o KDBG. O KDBG vai ter informações como versão do sistema e algumas outras coisas que são relevantes para a minha análise de memória, tá? Bom, em algum momento vocês já se depararam com esse tipo de erro? Usando Volatility, com o Memorize, o Redline. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas vocês vão ver. No Valid DTB Found, No Base Address Space, Module Disable. Ou seja, eles simplesmente não conseguiram identificar nada. Tá? Com o perdão da palavra, ele está como se fosse filho de puta no dia dos pais. Ele está procurando, fica na praça com um presentinho, passa uma pessoa, ele fala, você é meu DTB, você é meu pai, para onde eu vou, o que eu faço? Aí ele não consegue identificar absolutamente nada, ele está perdido. Isso daí é Volatility 2.0, tá? Se a gente olhar a Volatility 2.2, idem, não consegui identificar nada. HTTP Error Responders. Vocês vão ver que ele deu um erro aqui, que é No Error During Physical Memory Analysis. Por que essas coisas aconteceram? É aí que entra a questão do Abort Factor, tá? Então, como eu estava explicando para vocês, o Abort Factor foi um trabalho apresentado por 2 japoneses na Black Hat no ano passado, na Black Hat Europa. E ele é uma técnica, em especial, ele é uma técnica contra a análise, tá? Ele não é uma técnica contra o dump. Diferentemente, se vocês olharem, é uma técnica chamada Dementia, que ele visa atacar diretamente o dump que está sendo feito. À medida em que ele detecta que está sendo feito dump de memória, ele vai começar a filtrar informações e jogar essas informações filtradas no dump, o que também vai impedir que você conduza a análise.
Mas, em especial, o que ele quis fazer com o abort vector é inviabilizar a análise. Você vai conseguir fazer o dump de memória tranquilamente, sem problema nenhum. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. A outra questão que ele também focou no ataque que ele desenvolveu foi porque esse ataque tem que ser feito com a modificação de 1 byte. Mais nada. Esse também é vamos dizer assim, é o que dá a finesse do ataque dele, é essa modificação de apenas 1 byte em determinadas estruturas específicas que nós vamos ver a seguir. O código que ele implementou, ele executa no nível de kernel. Tá? Vocês vão ver ele desenvolver um driver, vai ter aqui na apresentação um lugar para quem quiser baixar o código que ele desenvolveu, o Takahiro, o Google, o nome dele. Bom, o ataque é diferente. O ataque ele é realizado sobre 3 operações. A primeira operação crítica que ele ataca, a tradução do endereçamento virtual do kernel space. A segunda operação que ele ataca, a possibilidade de você tentar identificar qual é a versão do sistema operacional. Lembrando o que eu falei anteriormente. A versão do sistema operacional é extremamente importante e relevante para as ferramentas de análise de memória. E o último item seria a obtenção de objetos do kernel. E tem um detalhe, além de tudo isso, que é o quê? Não pode dar blue screen of death. Eu tenho que fazer todas essas modificações sem ter detalhe azul. O que ele apresentou lá na Black Hat, vocês vão estar vendo aqui então uma lista com as 3 ferramentas e as 3 colunas que eu acabei de falar agora, que são os ataques críticos. Tá? Basicamente, o que ele fez? Ele fez uma engenharia reversa no Volatility, no Mandiant e no HBGAR Responder. E identificou alguns itens que são cruciais para o funcionamento da ferramenta, como, por exemplo, o Volatility. Vocês vão ver que eu vou falar muito mais do Volatility do que dos outros 2. Tá? O Volatility, para ele funcionar, ele tem que identificar, no primeiro momento, o Dispatcher Header, que possui uma assinatura, um Magic Number. Do Dispatcher Header, o Volatility vai procurar qual que é o reprocess do Dispatcher Header que ele está. Se esse Dispatcher Header for do idle, daí ele consegue tirar qual que é o DTD do kernel. Se ele tem o DTD do kernel, ele consegue remontar a memória inteira. Essa é a ideia dele. O que ele fez? Se ele pegar o Dispatcher Header, por exemplo, pegar um campo do Dispatcher Header, que seja o size, e tenha lá, por exemplo, um valor de 0x1b em hexa, e ele colocar 0x00, o Volatility não vai conseguir identificar essa estrutura. Ele vai passar batido. E a mesma coisa, o mesmo conceito ele foi aplicando em uma série de estruturas que são relevantes, como o pull tag, o PS Initial System Process, que também contém informações que te levam ao DTD do kernel, o PS Active Process Head. Várias vezes ele fez isso em vários locais. O que é importante deixar claro para vocês é o seguinte: eu posso aplicar um abort vector só? Não, você pode aplicar quantos abort vectors você quiser. Você pode aplicar todos os que estão aqui num lugar só. Não tem problema nenhum. E pode aplicar muitos mais outros. A possibilidade é quase que infinita de você conseguir aplicar o abort vector. Tá? A questão fundamental é a necessidade de não dar tela azul. Esse é o ponto principal. Pode falar. Um problema você fala na hora que eu for realizar o dump, o que diferenciaria isso de um problema no processo de dump da memória? Isso daí é uma coisa que nós ainda estamos pesquisando, porque é uma feature que nós vamos implementar na ferramenta, que é a ferramenta que eu vou apresentar mais para frente para vocês. Que ele vai conseguir confirmar se existe ou não um ataque nesse dump de memória. Bom, como é que é o ataque, então? Ele é um rootkit, né, já como a gente falou, que ele executa no nível de kernel. Tá? Ele tem que ser alterado apenas um byte, não pode dar tela azul. No POC que ele fez, nós trocamos vários e-mails com esse japonês, ele falou que chegou a usar a máquina por 15 dias sem desligar e a máquina não deu tela azul. Tá? Ou seja, o ataque é 100% funcional e não dá problema. Durante a análise, então, nós vamos ter quais os problemas, como a gente falou. A impossibilidade de identificação
de um profile de um sistema operacional, do Vista, do XP, do Windows 7, 64 bits, 32 bits, tanto faz, e vamos ter aí também aqueles erros. Tá? O código dele, como eu disse no final lá nas referências do seu onde você pode baixar, esse slide aqui é mais para a gente conseguir mostrar, você tem que ficar um pouco na frente, para vocês a diferença aqui. Vocês veem que a diferença de endereçamento aqui no Windows 7, ou 0x2pp, com relação à versão do sistema operacional. Enquanto que no Windows XP vai ser aqui 0x120. Tá? Eu coloquei exatamente isso, estou reforçando muito essa questão, para ficar claro para vocês da distinção que existe de versão para cada versão. Bom, como é que poderia ser o uso disso? Isso poderia ser implementado num rootkit. Uma pessoa quer desenvolver um malware, ele pode pegar isso daí, implementar no rootkit dele e deixar lá funcionando. Quando alguém fizer um dump, vai encontrar esses obstáculos para fazer a análise. Tá? A ideia dele seria exatamente evitar ou atrasar a análise desse dump, ou então uma outra forma que a pessoa poderia fazer isso é o quê? É para uma autodefesa maliciosa. Estou fazendo algo de ilícito, algo de errado, eu vou lá e start o driver na minha máquina, deixo ele rodando. Alguém prendeu a minha máquina, fizeram um dump de memória, a estrutura de memória vai vir com todos esses problemas que eu acabei de falar. Tá? Aquela planilha que eu mostrei, daquele slide roxo, onde ele tem todos os tipos de estruturas atacadas, ela não foi 100% implementada. Tá? O foco que nós fizemos com a nossa ferramenta, nós focamos em cima do código que ele desenvolveu. Então, ele não, apesar de ele ter identificado a possibilidade de fazer uma port vector em cada uma daquelas estruturas de memória, ele não fez de fato. No POC que ele disponibilizou, ele não atacou. Tá? Bom, a gente tem como reverter isso? Nós temos como reverter sim, tá? Vai estar a ironia do destino colocar aparecer o Justo Obama. Bom, a ferramenta então que nós vamos apresentar hoje para vocês está disponível no site, já está disponível no site do OpenM Labs para baixar. É uma ferramenta chamada Fosfosol. Quem é mais antigo vai se lembrar que Fosfosol é exatamente um remédio muito usado no passado para problemas de memória. Então, esse é o nosso Fosfosol. O Fosfosol deles é com F, o nosso é com PH. Bom, o que a gente viu, então, quando a gente fala de fazer o aborting do aborting factor, o fato? O aborting factor inviabiliza todas as ferramentas. Se eu conseguir, pelo menos, fazer uma ferramenta funcionar, concordam que eu já inviabilizei o ataque? Foi o que o Mercedes falou aqui, eu não quero complicar, eu quero achar uma solução. Se eu conseguir avaliar isso em uma ferramenta, para mim o ataque já não é mais válido. Tá? Considerando isso, então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o próprio volatility para poder fazer isso. Tá? Determinando o quê? Buscando pelo DTB, o Directory Table Base, e a identificação de um profile. Como é que a gente faz isso? Apesar dele ter listado lá, de que ele tinha que existia um abort factor no idle, no volatility, ele não implementou isso na ferramenta dele. Tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está localizando, a gente vai localizar o DTB do kernel via o próprio idle, e a gente vai inferir alguns profiles corretos. Como é que a gente vai fazer isso? É só a gente fazer uma verificação simples. Olha, esse endereço aqui corresponde de fato a esse endereço que eu tenho da versão do XP SP2? Sim ou não? Não, não corresponde. Corresponde a outra versão do sistema operacional? Ah, corresponde. Ele corresponde isso, eu vou correlacionando outras informações até que eu vou chegar numa hora que eu vou ter que ter a informação correta. Leva tempo, tá? Isso é um negócio que eu vou deixar claro para vocês. No futuro, no upgrade que a gente vai querer fazer, para reverter o ataque vai demorar bastante, porque ele vai ter que fazer uma série de correlações entre informações de estruturas de memória. Entretanto, dá certo. Apesar de demorar, a gente sabe que vai dar certo. Tá? Então, o foco vai ser o quê? A gente trabalhar nas estruturas de kernel que estão intactas e realizar correlações. Como é que a gente faz isso? Bom, alguma estrutura que ele não atacou por uma opção dele, ele não quis fazer uma abort factor, ele é o único japonês que não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada, e ele deixou aquele passar em branco. Tá. O que não foi atacado por impossibilidade, que é importante deixar muito claro que
Eu posso atacar a estrutura. Os endereços eu não posso atacar de forma alguma. Se eu atacar os endereços, vai dar tela azul. Então, não tem como ele fazer isso, atacar endereço e modificar esses endereços. E fazer a correlação entre os vestígios que eu acabei de falar para vocês, do cruzamento de informações que eu faço para poder inferir qual é o profile correto da memória que eu estou avaliando. Tá? Então, o POC dele que ele lançou, ele explora 3 abort factors. Tá? O código está pronto lá, é só quem quiser pegar e usar. Tá? Os 3 explorados já cumprem o objetivo dele. Ou seja, já inviabiliza a memória. Qualquer um que for lá hoje pegar aquilo lá, implementar no malware ou usar na máquina dele, já irá inviabilizar uma análise de memória. Outros podem ainda ser um pouco mais complicados, pelo menos aí num primeiro momento. Mas a pessoa estudando e entendendo toda a estrutura de memória, ele vai conseguir implementar sem problema nenhum. Tá? Das estruturas, então, mapeadas que ele não atacou, como eu disse, o reprocess do idle ele não atacou, e o KDBG, que vai ser uma outra estrutura também que nós utilizamos para o desenvolvimento do fosfosol. O que é impossível de atacar? Primeira questão que eu te falei, assinatura baseada em endereço, ou seja, isso ele não vai ter como fazer. Se ele adulterar endereço, ele dá tela azul. E a segunda coisa que é bastante interessante, que eu confesso que eu só descobri de acordo com quando eu fiz essa pesquisa, que é o esquema existente de páginas autorreferenciadas na estrutura do diretório de páginas, como eu falei para vocês. Então, lembra lá no começo, quando eu mostrei a tradução de endereçamento? Ou seja, eu tenho o CR3, o diretório de páginas, a tabela de páginas, e aí eu tenho o meu byte index. Então, aqui embaixo eu tenho 10 bytes, 10 bytes, 10 bytes, mais 2 bytes de flag ali, que vão apontar se o processo está sendo usado, não está sendo usado, N possibilidades aí, tá? Como é que ele funciona? Num determinado momento no diretório de páginas, numa entrada em específico, o diretório de páginas vai acabar apontando para a própria entrada dele mesmo. E esse endereço aqui, esse caso aqui, é um Windows XP, 32 bits, o ST dele agora não vou me lembrar, não PAE. O que acontece? Todos eles, então, vão ter esse endereçamento aqui de 0x300. E se eu tenho o início do diretório de páginas, para mim, é o que exatamente eu precisava para conseguir auxiliar e reverter esse ataque. Tá? Então, hoje implementado, nós temos, vou voltar um pouco só para vocês, nós temos, então, a questão do reprocess, tá? Do idle reprocess, e o KDBG, que são estruturas que ele não atacou, e a estrutura autorreferenciada de páginas. Tá? Essas assinaturas baseadas em endereços é algo que nós ainda vamos implementar, eu vou falar um pouco mais para frente. Bom, então aqui nós temos as mesmas telas que eu mostrei inicialmente para vocês, onde com Volatility 2.0, 2.2, nenhum deles funcionaram. Agora aqui eu tenho o fosfosol funcionando, vocês vão ver que ele me apontou lá em cima da mesma imagem que a gente tinha visto, o DTB. Ele me deu qual é o endereço do DTB, qual que é o perfil dessa máquina. Essa máquina é um 1XP com SP2, 32 bits, e o KDBG dessa máquina. Bom, agora fica fácil. O que eu faço? Eu vou lá no Volatility e falo, ó, Volatility, em cima dessa imagem aqui, de memória, eu uso a option "-DTB" e coloco o endereçamento do DTB, e uso a outra option, que é o profile, "-profile", e seto o profile. Então, vocês vão perceber aqui que na tela está escrito WinXP-SP3, aqui não existe nenhuma diferença entre a estrutura de memória do Windows XP entre o SP2 e o SP3, por isso que no outro ele apontou isso. Então, como o Fosfosol identificou o primeiro como sendo batendo o SP2, aí ele acontece esse tipo de coisa. Tá? A ferramenta está aí, temos aí então um dump de memória funcional disponível para poder ser analisado. Bom, se não estiver funcionando, o que nós vamos fazer? A coisa pode ser um pouco... Outros abort factors podem ter sido implementados. Por exemplo, a assinatura do próprio KDBG pode ter sido adulterada. O image name do system ou do idle pode ter sido adulterado. Uma forma que vocês podem, eu até estava conversando com meu amigo Marcelo Zila, tem uma forma de evitar sempre a possibilidade do ataque seria o quê? Ao invés de você gerar wall dumps, você só gerar crash dumps. Porque no crash dump,
eu consigo extrair junto com ele o CR3. E daí eu consigo tirar as outras informações que eu preciso para fazer a análise de memória. Entretanto, eu não sei se de repente você gosta de uma ferramenta em específico que você não consiga usar o formato do crash dump. E aí você pode ter esse tipo de... Aí é uma questão de opção, tá? Mas você pode considerar sempre o pior cenário possível, ao invés de fazer um raw dump, sempre fazer um crash dump para tentar evitar esse tipo de ataque, tá? Tudo isso daqui vai ser endereçado no upgrade que nós estamos pensando em lançar. O que é que nós estamos pensando em fazer para frente? Existe o trabalho de um pesquisador americano chamado Brandon Dolan Garrett, que chama Robust Signatures on Kernel Structures. Ele fez um fuzzing na estrutura inteira de kernel e analisou de forma estatística onde é que tem posicionamento, endereçamento, ele fez uma série de coisas. E com base nessa pesquisa dele, é possível sim se implementar uma forma que você seja 100% consiga reverter o abort factor. Ele pode mudar tudo o que ele quiser. E aí, a partir dali, você conseguiria fazer isso. Só lembrando que, assim, essa pesquisa do Brandon Dolan Garrett foi em 2010. E ele se limitou só ao Windows XP. Ele não foi além. Então, o que nós vamos ter que fazer é continuar essa pesquisa do Brandon Dolan Garrett e levar isso adiante. A outra forma que nós vamos também, que nós pensamos em implementar, como eu falei para você, seria um card baseado em campos críticos, que é, se adulterar qualquer coisa, vai dar tela azul. Então, esse seria um outro critério que nós vamos tentar utilizar e aplicar na ferramenta. Assim, nós vamos conseguir suportar vários ataques ao mesmo tempo, você poderia conjugar todos eles, como eu já falei, e a implementação de duas novas linhas de comando, que foi o que me perguntaram aqui, confirmar se aquilo lá é um abort factor ou não. E a outra seria o quê? A possibilidade de reverter em 100% o ataque. O que eu quero dizer com reverter em 100% o ataque? Seria gerar um novo dump de memória com as estruturas devidamente posicionadas. Mas por que você vai fazer isso? Bom, como eu disse anteriormente, você pode gostar de usar o Redline ou o HDGar que não analisa crash dump. E aí você pode querer fazer isso na outra ferramenta que você quiser, tá? Essa é a ideia, para que você tenha a liberdade e possa usar a ferramenta que você quiser. Conclusões, então. O abort factor, a gente viu que ele é um ataque eficiente, funciona, não é uma ilusão, tá? O código está disponível, qualquer um que baixar, quiser ler o código, entender e implementar um malware, ou fazer uso para si próprio, como eu disse naquele caso de tentar evitar de ser investigado e possibilitar uma análise do seu dump de memória. O fosfosol é, no momento, a única saída que nós temos. A ideia é a gente continuar essa pesquisa, tá? E, através dessa pesquisa, que está sendo elaborada pelo Octane Labs, deixar aqui os agradecimentos ao Nelson, ao William, ao próprio Takahiro, que foi o japonês que desenvolveu a tese, o próprio Brandon Dolan ajudou a gente na pesquisa, o Matthias Switch, que já palestrou aqui também no H2HC, colaborou com a gente, tá? E eu queria falar um pouco para vocês exatamente do Octane Labs, tá? Por quê? Nós temos aí uma série de projetos em andamento, dentre eles o próprio fosfosol, e nós estamos precisando de gente para poder ajudar a terminar esses projetos, tá? Aí nós podemos destacar o Muffin, que é um kit para resposta a incidentes, que já está bem mais avançado, que contém uma série de mecanismos aí para conter também antiforense, tá aqui. Na época, não sei se vocês vão se lembrar do POF, que foi desenvolvido pela Microsoft, uma ferramenta de forense da Microsoft, fizeram o DCAF, que seria exatamente o quê? Na hora que eu tentar usar o POF, ele vai mapear o POF e vai inviabilizar. Então, o Muffin seria a solução que nós temos, que nós vamos apresentar, que tenta combater qualquer outra técnica antiforense apresentada. O Byte Investigator, que é um projeto que já está implementado. O Jardineiro foi um projeto que o Tony apresentou, acho que em 2011, na H2HC. Tá, o FS Juicer, o próprio fosfosol, a gente precisa de pessoas continuando. Nós temos ideia ainda de evoluir para um scanner de forense, ou seja, quem tiver interesse, por favor, mande um e-mail para mim, para o Tony Rodrigues, está aqui os nossos endereços. Eu vou deixar aberto agora para vocês aí fazerem perguntas. Eu tentei ser o mais rápido possível, eu fiquei com a dura missão aí de ser o último e bastante atrasado, não sei se vocês têm algum outro compromisso, tá?
Então, foi bem corrido. Tá? Obrigado a todo mundo. Deixa aberto aí para as questões para vocês. Perguntas? Bom, parabéns pelo trabalho, é muito legal, a pesquisa bastante interessante. Quando, não lembro agora o nome do japonês, quando ele desenvolveu a pesquisa, pelo que você nos mostrou, são 3 ou 4 softwares que são bastante comuns de serem usados. Sim. Como os erros são conhecidos, o erro que dá, alguém já tinha reportado que esse erro tinha aparecido? Tipo, já tinha alguém que não tinha divulgado a técnica, já estava usando isso? Alguém chegou a pesquisar para saber se já tinha acontecido isso com um engano de memória e que não estava sendo identificado antes da apresentação desse cara? Na realidade, não. Tá? Então, existe uma possibilidade que o abort factor já tenha sido implementado antes do japonês mencionar. Existe uma possibilidade. O próprio Brandon Dolan, o abort factor surgiu do próprio trabalho do Brandon Dolan Gabbett, que ele fala no começo, na introdução do trabalho dele, ele menciona essa possibilidade de alterar apenas um byte e gerar esse impacto todo na análise de memória. Mas não existe. O Takahiro entrou em contato, comunicou todas as empresas, dizendo quais eram os problemas. Na apresentação dele, e tem o link aqui como referência também, ele diz o que é que o Volatility teria que fazer, o que é que o HP Gary teria que fazer e o Redline teria que fazer, nenhum deles fizeram. Então, basicamente é isso. Mais alguma pergunta? Por tratar-se de um software de forense, né, principalmente de memória, neste caso, o Fossolzol seria, a nível juridicamente, ao fazer a análise forense da memória, será que ele seria viabilizado pelo fato que, uma vez foi comprometido, você está manipulando dano de memória? É uma boa pergunta. Infelizmente, assim, aí eu posso falar com uma determinada propriedade em função das duas formações. Hoje no Brasil, infelizmente, tem-se muito o conceito de foi mexido, não vale mais nada, tá? Mas eu acredito, meu ponto de vista, abrindo a estrutura do código, é um código aberto, tá? Mostrando o que é que o código foi feito e deixando bem claro, isso daí você consegue provar, por A mais B, nós estamos falando de uma ciência exata, eu não vejo problemas na apresentação disso em juízo, tá? Esse é o meu ponto de vista. Agora, infelizmente, a gente fica aí aberto a questionamentos de advogados e também a aceitação dos próprios juízes. E, pelo que entendi, o Fossolzol, você pode, pelo próprio dano de memória, você vai verificar o endereço se é Windows XP ou Windows 7. Eu poderia alterar e falar, olha, não viabilizou mais a forense. O fato de eu estar trocando a flag e estar encontrando, olha, a máquina é Windows XP, mas eu posso alterar aqui e agora é Windows 7 e vice-versa, né? Mas que vai gerar discussão depois. Muito pode ser que surja a discussão, sim, aí você vai ter que entrar num detalhamento maior a respeito do caso que está sendo avaliado. Tá? Esse é um dos princípios de perícia, né? Assim, eu vou descrever a metodologia que foi feita. Se o perito judicial seguir a mesma metodologia que eu segui, ele vai ter que chegar, obviamente, no mesmo resultado que eu. Se ele não chegar, significa que, de fato, existe um problema mesmo. Mais alguma questão? Acho que não é uma questão em relação à técnica, é mais, por exemplo, se você conseguir fazer o dano, tudo bem, você conseguiu ler. Se o objetivo for identificar, por exemplo, algum binário, alguma coisa que a memória tinha passado por algum book, ou se tinha alguma coisa escondida, você vai querer, o objetivo disso é você conseguir ler, por exemplo, um processo, um programa que estava especificamente na memória, ou não? Não é isso, né? Não é isso. O objetivo principal é garantir que as estruturas estejam do dump de memória que você fez estão íntegras e você pode analisá-las sem nenhum tipo de problema. Eu não quero saber se houve algum tipo de ataque ali. A única coisa que eu vou verificar de fato é o quê? Se existia ou não a presença do
do rootkit chamado abort factor, que ele chamou de abort factor. Tá? É a única coisa que eu vou fazer essa verificação. O uso é bem específico para essa situação mesmo. Mais alguém, pessoal? Bom, agradeço então a presença de todos. Vocês podem acessar o site lá do Octane, então, baixar o código. Quem quiser dump de memória para fazer teste, eu vou pedir a gentileza para que vocês me mandem e-mail. Tá? A gente teve que fazer vários testes, deu muita tela azul para a gente apanhou bastante para fazer isso daí. Foram 3 meses trabalhando todos os dias em cima do projeto. E eu posso disponibilizar os dumps que nós temos adulterados para vocês poderem mexer também, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço aí. Obrigado a todos. Boa noite.